Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais e agora também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o psicólogo clínico especialista em saúde mental e coordenador do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera São Luís, Marco Aurélio Fernandes. Na pauta, Setembro Amarelo e a necessidade de alertar a todos sobre os riscos da depressão e a incidência de suicídios na atualidade. Dr. Marco Aurélio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. De antemão eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui para debater sobre esse assunto que é extremamente importante, e relevante para a nossa sociedade. Aproveito também o espaço para dizer que é fundamental que a imprensa, que as TVs, que os rádios, eles estejam realmente, de fato, engajados nessa política de saúde mental, porque realmente a população precisa. Dr. Marco Aurélio, primeiro vamos esclarecer alguns pontos importantes. Depressão é uma doença e é grave? A depressão ela é uma doença e grave, inclusive é uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil, eu falo Brasil porque nós temos um número muito grande de depressivos e também ansiosos. Então ela é uma doença que ela vai incapacitar o sujeito, ou seja, ela vai fazer com que o sujeito se torne disfuncional. Então, para as coisas mínimas, o sujeito ele vai deixar de trabalhar, ele vai deixar de dormir, ele vai deixar de se alimentar, ele vai deixar de tomar banho. Por isso a gente precisa frisar, de fato, na importância do diagnóstico de como essa doença ela maltrata a pessoa de fato. Uma coisa que também está diretamente ligada, é a relação com a família. O que a família pode fazer para perceber, como perceber que algo está errado? O sujeito, quando ele está inserido, a gente precisa analisar todo o contexto onde ele de fato está inserido. Então, aquele sujeito ele está inserido no mercado de trabalho. Então, a gente pode perceber esse sujeito, como ele reage dentro dessas suas relações de trabalho. Mas o sujeito também ele está inserido dentro da família, dentro do seio familiar. Então, a família ela vem ser fundamental para perceber, porque às vezes ele não se auto-percebe. Então, a depressão ela também está relacionada à falta de auto-percepção daquele sujeito sobre como as adversidades afetam ele no dia a dia. Então, eu, enquanto filho, enquanto pai, tenho um maior tempo com aquele sujeito para perceber quais são os comportamentos que estão sendo alterados, se de repente ele está um pouco mais irritado, porque o psicólogo, ele por si só, não consegue perceber tudo que a família percebe, porque a gente está falando de um sujeito que às vezes vai à psicoterapia, quando ele vai, 2 vezes na semana. Então ele vai segunda, por exemplo, e quarta-feira passa 50 minutos dentro do setting terapêutico. Mas ele está inserido muito mais tempo dentro de casa, dentro do trabalho. Então essas pessoas possuem o que a gente chama de papel social, que é perceber como esse sujeito lida com o seu adoecimento, se ele está disfuncional em casa, se de repente ele tem insônia, porque as pessoas não percebem isso. E é importante que a gente frise nos detalhes mínimos, porque a depressão também está nos detalhes mínimos. O paciente, ele consegue fazer essa percepção dele mesmo, com a mudança de comportamento? Às vezes ele consegue perceber, o problema está na negligência. Eu tenho pacientes que chegam no consultório com a queixa de dores de cabeça. Possui dor de cabeça todos os dias às 18 horas e eles não conseguem fazer uma associação de que isso pode estar relacionado ao estresse do trabalho. Eles acham que essa dor de cabeça vai passar com um medicamento e realmente passa. Porém, ela volta no dia seguinte. Então, ele acaba não dando a importância que aquilo precisa. Ele não vai achar que se ele está, por exemplo, com queda de cabelo, isso pode estar relacionado à depressão ou ansiedade. Ele não vai achar que uma mancha na pele está relacionada à depressão ou ansiedade. Ele trabalha somente, ele não trabalha a causa, só o sintoma. Apenas o sintoma. E é exatamente isso que a gente precisa considerar. Para eu chegar ao diagnóstico, eu preciso considerar sintomas e sinais. Os sinais é aquilo que eu percebo enquanto profissional da saúde mental, e sintoma é tudo aquilo que o paciente consegue descrever dentro do setting terapêutico.
terapêutico dentro da terapia. A gente vai juntar, considerar tanto os sinais quanto os sintomas para chegar ao diagnóstico. Porém, né, a falta do diagnóstico se dá pelo fato do paciente negligenciar algumas coisas. Então, ele não vai levar para mim todos os sintomas ou todos os sinais. Às vezes até esconde, né? Às vezes mascara, esconde. fica com medo, eu acho, tem vergonha. Exatamente porque é uma doença, né, ocupacional. Então, se ele vai ao médico e o médico diz que ele está com qualquer outro problema de saúde, né, de orgânico ou qualquer outra coisa, ele busca os exames, ele faz todos os exames. Se o médico diz que ele precisa de um medicamento, ele vai utilizar o medicamento. Agora, se o médico diz que ele precisa procurar um psiquiatra ou que ele precisa procurar um psicólogo, ele não vai. Doutor, o senhor falou aí em trabalho, né? Nós tivemos uma pandemia que foi terrível para a cabeça de todas as pessoas e muito ainda para o trabalho, porque te obrigou a sair dessa rotina. Nesse ambiente, quais políticas devem ser implementadas para mitigar o aparecimento desses sintomas e dessa doença, na realidade? Certo. A gente volta a frisar no papel social que o sujeito tem em todos os ambientes onde ele está inserido. Às vezes eu não consigo me perceber, mas eu percebo o meu outro colega. Eu percebo que ele já está ficando disfuncional, que o rendimento no trabalho dele vai diminuindo. Nós temos algumas políticas que são desenvolvidas pelo CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, desde trabalhar o autoconhecimento, trabalhar também as queixas que não estão relacionadas somente ao adoecimento em si, mas como também à prevenção, nós temos duas campanhas que são fundamentais de saúde mental. Perceba que nós iniciamos o janeiro falando sobre janeiro branco. Por que janeiro branco? Porque naquela época que as pessoas elas estão mais propensas a repensar, né, tomar novas decisões, está iniciando o ano, então elas estão ali renovando os votos, então ela pensa mais nela. Só que à medida que o tempo vai passando, ela vai se colocando em segundo plano. E aí a gente deixa de falar de forma preventiva para falar do adoecimento, ou seja, da doença já instalada. Então a gente vai falar hoje sobre depressão, sobre suicídio, porque o suicídio ele já acontece. E isso é questões que são de saúde pública. A gente precisa trabalhar isso como questões de saúde pública. Então, o ambiente de trabalho, ele serve também... Às vezes, o ambiente de trabalho ele é realmente muito hostil. Então, o sujeito, né, ele adoece quando está inserido dentro daquele ambiente de trabalho. E as empresas, elas precisam, né, olhar aquela pessoa com cuidado. Entender que nós estamos sujeitos a todos os tipos de adversidades, mas que a gente precisa realmente desenvolver um manejo mais adequado para lidar com essas frustrações. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Dr. Marco Aurélio. Doutor, o suicídio tem maltratado as famílias e hoje as estatísticas são assustadoras. Quais as políticas públicas deveriam ser implantadas para ajudar a diminuir esse desastre? Hoje, como políticas públicas, a gente tem aí o Centro de Referência, né, em Saúde Mental, a gente tem o CAPS como uma política também que é acessível à população. Então, o que a gente precisa fazer hoje é levar as informações àquelas pessoas que não têm acesso a elas. Então, eu enquanto psicólogo, por exemplo, eu faço busca ativa, eu vou às comunidades que estão inseridas dentro do território descoberto, que são aqueles territórios onde não há uma política pública. Então, a gente precisa levar essas informações. Nós temos as UBSs também, que atendem situações emergenciais. Nós temos as unidades de pronto atendimento, né, que atende aquele público que está em situação de crise, ou seja, um episódio depressivo agudo ou um episódio ansioso agudo. Essas políticas públicas, elas vão atender essa demanda, vão realizar esse mapeamento e encaminhar para o serviço de referência, no caso o CAPS-AD, né, ambulatórios também de saúde mental, que estão espalhados por toda a ilha e por outras cidades também. Doutor, esse é um fenômeno isolado no Brasil ou um evento mundial? A depressão, o suicídio, ele é um evento mundial. Infelizmente, nós temos no Brasil hoje um número gigantesco. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado foram mais de 16 mil suicídios. A menor cidade do Brasil, ela possui aí uma população de 800 pessoas. Então, é como se mais de 20 cidades simplesmente deixassem de existir.
Então, o número ele é muito alarmante. A gente está falando de pessoas que tiram a própria vida e que a saúde, né, os profissionais de saúde, o sistema de saúde, ele pode evitar isso. Não foi uma morte causada por um acidente de trânsito, por exemplo. As pessoas tiraram a própria vida. Então, dá para realizar uma intervenção direta, né, trabalhando esses sintomas e a problemática que a pessoa apresenta, como ansiedade ou depressão. Doutor, quais seriam as causas do aumento vertiginoso das ocorrências? Olha, infelizmente, né, nós tivemos um aumento muito grande após a pandemia. Por quê? A pandemia ela foi caracterizada pela perda de autonomia do sujeito. O sujeito ele perdeu a autonomia de decidir sobre ir e vir. Então ele foi invadido também pelo trabalho, para quem estava em home office, né, teve que dividir ali o mesmo espaço com o trabalho e até mesmo com as pessoas com quem ele já convive no dia a dia. Porém, ele não estava acostumado a conviver diretamente com essas pessoas e o tempo todo. Então ele vai adoecer, ele acabou adoecendo. Então nós temos aí, por exemplo, pessoas que já tinham problemas relacionados ao álcool e outras drogas, que intensificaram isso durante a pandemia. Então hoje esses números eles se dão por esse processo de adoecimento que já existia, porém se intensificou durante a pandemia. Então hoje a gente está falando diretamente para pessoas que estão adoecidas, né? Elas passaram por esse processo de adoecimento sem perceber. Hoje elas estão doentes e a proposta que a gente leva é o tratamento para a doença em si. Doutor Marco Aurélio, voltamos à parte do trabalho. O que fazer para tentar diminuir essa incidência, essa ansiedade no trabalho? O que a parte patronal pode fazer para ajudar isso, porque afinal de contas melhora também a produção para ele, e o que os trabalhadores podem fazer para diminuir essa ansiedade e o risco desse destino triste de um suicídio? O ambiente de trabalho por si só, ele pode ser caracterizado como um ambiente hostil. Ok? Isso é um ponto que a gente pode chegar a um consenso. No entanto, o sujeito ele precisa desenvolver habilidades para lidar com as adversidades do próprio dia a dia. Então, existem inúmeros fatores que vão influenciar aquele sujeito dentro do ambiente de trabalho, ou ele pode associar o adoecimento ao ambiente de trabalho, quando na verdade pode não haver uma conexão para esse adoecimento. Agora o sujeito ele precisa entender que ele está em um processo de desenvolvimento que é contínuo. Você ensina todos os dias o seu cérebro a desenvolver determinadas habilidades. Só que você também precisa fazer com que o seu cérebro aprenda que você está em contato com outras pessoas e que você está aprendendo coisas novas e que o ambiente de trabalho também é um ambiente para isso, para entrar em contato com o mundo subjetivo de outras pessoas. Então você precisa trabalhar o autoconhecimento, a autopercepção, fazer reflexões sobre como as coisas te afetam, sobre como o ambiente de trabalho te afeta, sobre como as pessoas que estão inseridas dentro daquele ambiente também acabam te afetando. Porque a gente precisa chamar a atenção, de fato, para essa percepção, para fazer com que o sujeito perceba que ele é ativo dentro do seu próprio adoecimento. É claro que ele vai adoecer por questões que são externas a ele não toma essa decisão de adoecer. Mas quando ele para de perceber sobre como o ambiente de trabalho o influencia, ou sobre como ele influencia as outras pessoas e vice-versa, ele acaba não percebendo o processo de adoecimento. Então o ambiente de trabalho ele também precisa ser um ambiente de saúde para aquele sujeito. Ele não precisa relacionar apenas a ganhos financeiros, mas um ambiente onde ele vai criar novos laços, onde ele vai poder se apresentar como ele realmente é, onde ele vai desenvolver as suas potencialidades, porque quando o sujeito é inserido no ambiente de trabalho, ele é inserido altamente motivado. Então, por que ele não se mantém motivado assim? Então, será que é o papel somente dele se manter motivado? Ou também é o papel do empregador manter essa pessoa motivada? Porque o empregador ele tem um papel fundamental na permanência desse sujeito dentro do ambiente de trabalho. Então, ele precisa desenvolver habilidades, mas o empregador ele precisa desenvolver também cursos ou qualquer outra competência que vá manter aquela pessoa motivada dentro desse ambiente de trabalho. Então a gente tem a terapia ocupacional, por exemplo, ela também é para o ambiente de trabalho, o psicólogo do trabalho, o psicólogo organizacional, ele também precisa estar inserido dentro daquele contexto para entender o funcionamento do sujeito ali.
né? Porque o sujeito, ele tem papéis sociais, então ele vai se comportar de uma maneira no ambiente de trabalho, ele vai se comportar de uma outra maneira em casa, na igreja, enfim. Então é entender como ele pode se manter saudável dentro desses ambientes e qual é o papel do trabalhador, o papel do empregador e da sociedade geral, as pessoas com quem ele convive. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com o Dr. Marco Aurélio. Doutor, a gente estava falando sobre essa questão do trabalho. Uma das coisas que mais perturba o empregado é exatamente essa competitividade. Como fazer para administrar a necessidade de adquirir bens e, por isso, ter que trabalhar, competir e ter uma vida saudável? Certo. Quando a gente está falando de uma competitividade dentro do ambiente de trabalho, a gente acaba diminuindo algo que a gente considera fundamental, que é o papel social do sujeito dentro daquele ambiente onde ele está inserido. Se eu tenho um ambiente de trabalho onde eu me preocupo apenas comigo mesmo, com a tarefa que eu preciso desenvolver, eu acabo deixando de perceber o outro dentro desse processo de adoecimento. Por isso a importância de nós termos a consciência de que dentro do ambiente de trabalho você faz parte de uma equipe e você é fundamental. A outra pessoa também é fundamental, o seu colega de trabalho ele é fundamental. E vocês juntos podem desenvolver um trabalho que vai ser fenomenal, fundamental para o crescimento da empresa onde vocês estão inseridos. Então a gente precisa diminuir essa ideia de competitividade e aumentar, né, o desenvolvimento dessas pessoas dentro dos grupos onde elas estão inseridas, fazer com que elas fortaleçam os laços entre si e que perceba de fato o outro dentro da sua subjetividade, como ele está nesse processo, se de repente é um processo de adoecimento. Então a competitividade, até certo ponto, ela vai motivar as pessoas a buscarem uma melhor versão de si. No entanto, ela vai fazer com que as pessoas se tornem mais subjetivas, elas mais olhar só para si, e isso é de fato um problema. Pronto. Então, quais esses sinais que a família deve perceber logo de imediato, para que isso não se estenda? E a própria, e no caso, o próprio empregador também. O que fazer? Quais os sinais assim que acendem logo aquela luz? A depressão, se a gente se refere à depressão ou qualquer outro transtorno mental, ele passa por um processo. Uma pessoa não acorda depressivo ou não acorda ansioso. Na verdade, a gente precisa perceber esse processo de adoecimento. E ele pode ser muito sutil. De repente, uma pessoa depressiva com ideações suicidas, ele não vai falar para você que eu vou me matar. Mas ele vai te dizer que as coisas não fazem mais sentido para ele. Não faz mais sentido viver, que ele está se sentindo muito desmotivado. É exatamente isso que fica ali nas entrelinhas que você precisa perceber. De repente, se alguém na sua casa já não consegue dormir como dormia antes, se está mais desmotivado, se não consegue desenvolver as tarefas que ele desenvolvia e que sentia prazer, isso é um sinal de alerta. Então a gente precisa fazer com que essa pessoa perceba esses sinais e falar sobre os sistemas que acolhem essas pessoas, sobre o serviço de saúde pública, sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, porque isso é realmente fundamental. Assim, ao perceber esses sintomas, então uma família deve estimular a procura de uma solução, é isso? O primeiro passo que a família precisa precisa dar é o acolhimento. A gente precisa acolher aquele sujeito que sofre e entender que o sofrimento ele é realmente inerente. Mas aqui nesse ponto, a gente não vai menosprezar ou dizer que aconteceu determinada coisa com você e é só por isso que você está assim, que às vezes a gente acaba julgando o sofrimento daquela outra pessoa, porque a gente não entende. Então o sofrimento ele é muito subjetivo. Não é porque eu não me sinto tão triste por conta de um término de um relacionamento que uma outra pessoa não vai considerar isso como o fim da vida dela. As pessoas elas potencializam muitas coisas e a gente precisa acolher isso e encaminhar para o serviço que é porta aberta. A gente tem CAPS como porta aberta, a gente tem as unidades de pronto atendimento como porta aberta, ou seja, são políticas que acolhem aquele sujeito sem um agendamento prévio. Então eu percebo que há um processo de adoecimento ou que há um adoecimento já instalado, eu como um membro familiar posso acompanhar essa pessoa até esse serviço.
Porque o primeiro passo que eu preciso fazer é buscar informação, é entender o que é isso. É uma depressão, ou são traços depressivos, ou é uma tristeza que está se prolongando para além do que uma tristeza que a gente considera normal. Claro que você vai ficar triste se você brigou com o seu melhor amigo, ou se você terminou um relacionamento, ou de repente perdeu o emprego. É natural, porque o sofrimento, como a alegria, ela é inerente à nossa espécie humana. Porém, a gente precisa entender que nenhum sofrimento, nenhuma alegria, ela precisa necessariamente ser prolongada demais. Então, a gente precisa entender isso. Agora, doutor, assim, o nosso sistema de saúde, ele é bem amplo, é verdade, mas também ele não tem capacidade de atender a todos. Eu falo da saúde como um todo. Mas nesse campo específico, como é que está? Nós já temos uma certa estrutura para atender a população? Temos, né? O SUS, ele é fantástico. Então, o SUS, ele consegue atender. Nós temos as UBSs, nós temos os CAPs, nós temos os CRAs. Para além desses serviços gratuitos e públicos, a gente tem também um número muito grande de universidades que oferecem os atendimentos. Você pode ir através de agendamento, você pode buscar também plantões psicológicos que estão espalhados pela grande ilha. Então, você está com sofrimento mental, e aqui é preciso também destacar que a psicologia não é somente para o sofrimento. A psicologia é para o autoconhecimento. Nós temos dentro da psicologia algo que tem ganhado muita força, que é a orientação profissional, por exemplo. Aquele sujeito que está pensando em trocar de emprego, que está pensando em fazer uma faculdade, e isso gera nele uma ansiedade. Então, ele vai buscar uma orientação profissional dentro da psicologia. Então, a psicologia, ela é para todos, e esse sistema de saúde, ele é realmente amplo. Doutor, assim, esse é um mal da sociedade, né? Hoje a gente pode considerar isso, um mal realmente da sociedade. E o que a sociedade também, como conjunto, até os movimentos sociais, o que eles podem fazer em termos de mobilização para diminuir esses índices? Certo. Nós voltamos também a falar sobre a responsabilidade social que a gente tem. Então, você e sua igreja, você e seu ambiente de trabalho, você e sua escola, você e sua faculdade, vocês podem se reunir para criar campanhas, e é exatamente isso que a gente faz agora no mês de setembro. Quando você traz como proposta o Setembro Amarelo, é você falar sobre o suicídio, mas também sobre como as pessoas podem buscar ajuda, onde elas vão encontrar essa ajuda. Então, é um papel social que a gente precisa estar desenvolvendo. A gente chama a atenção da população para isso e diz, olha, a gente pode te ajudar. Nós temos um serviço de saúde mental para te oferecer. A gente tem um endereço para você. A gente tem um número para que você ligue quando você, de repente, não puder se locomover. Então, a gente tem o CVC, que é o Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar no 188 quando você não se sentir bem. Então, você é acolhido. Você é acolhido dentro de um ambiente físico, mas você também é acolhido através da ligação. Você pode realizar a qualquer momento pelo seu telefone, pelo seu celular, pelo telefone fixo também. Doutor Marco Aurélio, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu agradeço o convite, e o que eu tenho para falar aqui é para fortalecer o nosso cuidado. A gente precisa, de fato, cuidar da nossa saúde mental. A gente vai iniciando o ano, a gente vai falar sobre essa saúde mental, sobre prevenção, mas hoje a gente está falando sobre os problemas que já estão ali inseridos, que já estão instalados. Então, é muito importante que a nossa população passe a perceber todos os sinais e sintomas que elas apresentam. Saúde mental é algo que é realmente sério, que precisa ser levado em consideração. Então, a gente precisa acolher o sofrimento também daquela pessoa que já tem um sofrimento, acolher o depressivo e dizer para ele que tem alternativa. O suicídio, ele não é uma saída. O suicídio, infelizmente, é o final, quando a gente não consegue realizar uma intervenção direta e objetiva na vida daquela pessoa que sofre. Então, o suicida, ele é como uma bomba relógio. E, infelizmente, quando ele explode, ele acaba devastando as pessoas que estão inseridas ali, que estão ao redor. Os familiares, os amigos. E é exatamente isso que a gente quer evitar. A gente quer fazer com que essa pessoa perceba que há possibilidades de vida. Embora o sofrimento dela esteja intenso nesse momento, ela consegue desenvolver habilidades para lidar com essas frustrações que acarretam nesse sofrimento intenso.
Muito obrigado, professor. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!